Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um outro ponto aqui que chama atenção e é de aprendizado para nós, nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, é no versículo 6, quando ele introduz um conceito aqui, que ele está em toda a Bíblia e ele é geralmente visto de maneira errada por alguns cristãos. Eu me lembro quando, logo que eu me converti, eu li alguns livros evangélicos, e um livro que eu li, eu lembro muito bem, ele explicava as parábolas de Mateus 13, e quando ele chegava naquela parábola, podemos até ler lá, Mateus capítulo 13, no versículo, é a parábola da árvore, né, da semente de mostarda, no capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Muitas vezes a gente se pega no tipo de planta que ele está falando aqui, se é a mostarda que cresce na horta, ou se é uma árvore que tinha o mesmo nome na antiguidade, mas não é isso que é importante. O importante é que ele quer dar a lição de que de uma semente muito pequena tem algo que cresce e fica muito grande. E na época, quando eu li livros de evangélicos protestantes, a explicação é que isso aí era o evangelho crescendo, né? Crescendo e ficando uma grande árvore, abrigando aves dos céus e tal. Só que quando você aprende realmente o que significa as coisas aqui, você vai descobrir que essas aves do céu que estão aninhadas nos seus ramos são as mesmas aves do céu que estavam comendo as sementes que o semeador lançou e que caíram na beira do caminho. E são aves satânicas, são instrumentos de Satanás, para não permitir que o evangelho seja pregado. E esses mesmos instrumentos de Satanás acabam se aninhando nessa grande árvore, e essa grande árvore não é a igreja, no sentido do corpo de Cristo, e também não é a obra do evangelho que atrai muita gente. Essa grande árvore é a cristandade como um todo, cristandade professa, que tem salvos e perdidos, joio e trigo misturado, e que vai aparecer lá como Babilônia, lá em Apocalipse 18, quando cai a Babilônia, e lá fala que era um abrigo de toda ave imunda. Que aves eram essas mesmas daqui? Mas o ponto aqui que tem ligação lá com 1 Coríntios 5 é quando ele conta uma outra parábola no versículo 33 de Mateus 13. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Igualmente, nesses livros que eu li na época da minha conversão, livros evangélicos, os autores explicavam que isso aqui é a progressão do evangelho, como que o evangelho progride por todo o mundo. É como se você puser fermento numa massa, ela cresce. Então era uma coisa maravilhosa, que a massa do evangelho estava crescendo por todo o mundo. Aí quando você entende realmente o que é o fermento, não tem nada de bom no fermento. E tentavam passar a ideia de que o fermento é uma coisa boa. O fermento é uma coisa que faz crescer o evangelho e fica grande, né? Mas quando você pega cada detalhe aqui, primeiro está falando do reino dos céus, então não é exatamente a igreja, corpo de Cristo, mas é todo o testemunho, não é? Depois você vê que ele tem o fermento. E o que é o fermento? É muito simples, basta ir lá para o começo da Bíblia para descobrir o que é o fermento.
Se a gente faz uma busca por fermento na Bíblia, ele vai aparecer em Êxodo 12. A primeira vez que aparece o fermento na Bíblia. Êxodo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ora, não pode ser coisa boa então o fermento, né? A pessoa perdia até o seu lugar no povo de Deus se tivesse fermento na casa. Versículo 19, também de Êxodo 12. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Então, eu fico imaginando um israelita que comia pão com fermento em outras ocasiões, né? Mas quando chegava agora nessa Páscoa que o Senhor estava instituindo aqui, que é quando ele manda matar um cordeiro, passar o sangue na porta, que à noite o anjo do Senhor ia passar sobre o Egito e ia ferir todos aqueles que não tivessem o sangue do cordeiro. Isso aí representava Cristo, não é? Então, quando a palavra Páscoa significa passar por cima, não é? O anjo do Senhor que passaria por cima das casas que tivesse o sangue na porta e não iria matar o primogênito daquela casa. Então, quando fala isso aqui, eu fico imaginando um israelita naquele dia, e nos dias seguintes, nos anos seguintes também, quando eles tinham que celebrar essa Páscoa, ele vasculhando a sua casa inteira para ver se não ficou nenhum pedacinho de fermento ou um pedacinho de pão com fermento caído em algum canto. Imagina ele ir com uma lamparina nos cantinhos e procurando, porque às vezes não fazia o pão, voava um pedacinho. Quem já fez pão? Você sabe que você faz uma massa, se você pegar um pedaço de um pão que foi feito com fermento e colocar no meio lá, ele pode também fermentar aquela massa, não é? Então eles tinham que tirar todo o fermento da casa. E se eles tinham que tirar todo o fermento da casa, é porque o fermento era uma coisa ruim. Por que era uma coisa ruim? Porque fermento simboliza pecado. Então eles tinham que estar livres de fermento na casa. E você vai em outras passagens da Bíblia, né? No nosso capítulo, no capítulo que eu li, 13 de Mateus, outra parábola lhes disse, versículo 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Olha o fermento aí, aquela coisa maligna lá, que não podia existir na casa do hebreu durante a Páscoa. O fermento que uma mulher toma. O que é uma mulher tomar fermento ou pegar fermento e introduzir na farinha? É uma pessoa que a Bíblia toda demonstra que não pode estar no lugar de ensinar alguma doutrina ou algum ensino. Por isso que desde quando a mulher caiu lá no Éden, né, já ficou essa restrição quanto à mulher ensinar, que depois ela é descrita na carta na primeira carta de Timóteo. Não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. Por quê? Porque ela pode cair em erro. E ali em 1 Timóteo ele até explica, né? Porque Adão não pecou, mas Eva, sendo tentada, caiu em transgressão. Ela pecou. Então, é muito mais fácil uma mulher introduzir um erro, uma má doutrina, na massa, vamos chamar assim, do que um homem. O homem também introduz. Mas aqui está falando que uma mulher introduziu o fermento e a massa cresceu. O que é isso? É a cristandade fermentada. Parece que cresceu e que está tudo maravilhoso. Você vai lá em Apocalipse capítulo 3, né? Estou rico e abastado, não tenho necessidade de coisa alguma. Está cheio. Eles estavam vivendo nesse tipo de sentimento aqui em Corinto, né? Tinham muitos dons, não faltavam dons, estavam ensoberbecidos, estavam inchados. Outro dia eu falei aqui sobre o inchaço, né? O que acontece com o inchaço? Dei até o exemplo do cara que
que vende mel, né? Que fotografia que o sujeito estava com o olho inchado assim. O que acontece quando você toma uma picada de abelha? Você fica inchado. E inchado você não enxerga, os olhos ficam fechados de inchaço. Eles não enxergavam mais porque estavam inchados. Então a massa cresceu, não foi porque era coisa boa, porque ela estava inchada. Esse inchaço da massa era um erro. E quando o Senhor Jesus trata da questão do fermento, nos evangelhos também, em Mateus 16, ele fala no versículo 6, Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Ué, mas não é coisa boa? Não, é coisa ruim. E aí no versículo 11 do mesmo capítulo 16, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, porque eles estavam achando que estava falando de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus, então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus. E tem outra passagem que ele fala que o fermento dos fariseus era hipocrisia. O que era hipocrisia? Fingir que estavam guardando os mandamentos de Deus. Ele manda depois falar também para guardar do fermento de Herodes, do rei Herodes. Então, em todas as passagens que fala de fermento, não é bom. E quando nós chegamos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, não é boa a vossa jactância. O que é jactância? Deixa eu ver outra versão que fala jactância também, jactância é se gabar de algo. Não é bom que vocês ficam se gabando, né, se achando. Não é bom que vocês ficam se achando. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que ele estava dizendo? Que aquele pecado que estava sendo permitido ali no meio deles, daquele homem que dormia com a madrasta, aquele pecado podia ser um pouco de fermento, mas ia acabar levedando toda a massa, ou seja, todos acabariam contaminados. Por que é que quando uma pessoa vem e quer participar da ceia do Senhor, é feita uma entrevista com essa pessoa de antemão, os irmãos procuram conhecê-la. Isso hoje de uma maneira mais rigorosa do que era no princípio, porque no princípio não havia tanta má doutrina, tanto erro, tanto descalabro espalhado pela cristandade. Então a pessoa chegasse e falasse que era cristão, se ele era cristão, ele já estava com a corda no pescoço, ou seja, já estava condenado à morte, já pelas autoridades da época, né, no começo do cristianismo. Mas hoje não. Hoje, falar que é cristão, você ganha voto. Então qualquer um hoje fala que é cristão. Até para arrumar emprego, né? Para arrumar emprego. Eu já vi anúncio assim, procura-se empregada doméstica que seja evangélica. Por que eles querem? Porque ela ela vai ser mais honesta. Supõe-se que seja mais honesta. Então tem muitas que se apresentam como sendo evangélicas para ganhar um emprego. E tem muitos candidatos que se apresentam como sendo evangélicos para ganhar votos. Não vê na eleição aí que vai tudo na missa? Até comunista, ateu, vai na missa. Parece a fotografia dos caras lá na missa, tomando comunhão, tudo. Porque ele quer falar que ele é cristão e ateu. Ele é ateu graças a Deus, né? Como diz aquele ateu. Hoje até teve um ateu que fez um comentário nos meus vídeos e eu respondi para ele, falei, escuta, não é a primeira vez que você comenta nos meus vídeos. E ele comenta alguma coisa que ele discorda, depois ele fala, eu sou budista e ateu, ele fala, né? Porque o budismo, não sei se vocês sabem, o budismo não crê em Deus. Não crê na existência de um Deus pessoal, como é o Deus da Bíblia. O budismo é um ateísmo disfarçado de religião. Então não pense que o budista está adorando um Deus. Daí tem aquela gama de deuses, né, de ídolos e tudo, mas na sua essência, não tem nada a ver com o Deus cristão. O Deus hebreu, né, um Deus pessoal, e o Deus cristão, que hoje conhecemos como Pai. Então, ele comentou de novo num vídeo, eu falei, escuta, eu já vi você comentar mais de uma vez, e você sempre insiste que é ateu no seu comentário.
Agora eu pergunto para você, se existia um canal no YouTube, que ele comenta nos comentários dos vídeos, né? Se existia um canal no YouTube que é só sobre elefante voador, você acha que eu vou perder meu tempo assistindo os vídeos desse canal? Não, porque eu sei que não existe elefante voador. Então por que você perde seu tempo assistindo vídeos num canal que fala de Deus? E você não crê que Deus exista. É a mesma coisa que o canal que fala de elefante voador. Você não crê, que você vai fazer lá? O que você está fazendo aqui? Né? Foi isso que eu quis deixar bem claro. Eu espero que o Senhor esteja tocando o coração dele. Mas se não chegar junto, ele está se enganando a si mesmo. O que ele está fazendo ali? Não é? Então, quando ele fala um pouco de fermento leveda toda a massa, ele está dizendo que esse pecado não julgado na Assembleia poderia contaminar outros. Amanhã ia ter outro também de olho na sogra ou em qualquer outra coisa, porque sabia que ali a coisa era liberal. Ali a coisa era, como eu falei, da maneira como a cristandade hoje eram tolerantes. Cuidado com esse termo tolerante. Ah, vocês não são tolerantes, vocês são intolerantes. Vocês não recebem todo tipo de pessoa. Outro dia teve uma que me escreveu, falou assim, vocês não aceitam nas suas reuniões todos os tipos de pessoas, pessoas viciadas, pessoas prostitutas, gays, isso, aquilo. Então vocês são intolerantes. Eu deixei claro uma coisa para ela, uma coisa é evangelho. Que ela alegou que Cristo recebia a todos, sem distinção. Claro que sim, porque ele queria salvar todos. Mas depois de salvo, aí nós temos nas epístolas instruções muito claras quanto à santidade que se deve à casa do Senhor. A santidade que se deve à Assembleia. Então a Assembleia não é um lugar assim, então vamos trazer para dentro de tudo que tem no mundo. Vamos passar lá no meio da rua, lá, gente viciada, prostituta, bandido, golpista. Vamos trazer tudo para a Assembleia, porque daí eles vão ficar tudo junto aqui e seremos todos felizes. Não, está errado. Eu vou lá pregar o evangelho para eles. Se eles converterem, o que o senhor fala para a mulher adúltera? Não peques mais. Não é que ele ia agora ser tolerante para com o pecado. Não. A Bíblia é intolerante para com o pecado. Ela é tolerante para com o pecador. Por isso que o Evangelho é pregado a todos, independente da sua condição social, da sua preferência sexual, da sua condição de drogado ou não drogado. É pregado a todos. Agora, quando a pessoa se converte, agora ela vai fazer parte da família de Deus, da casa do Pai, e a casa do Pai tem regras. E ela precisa se sujeitar às regras. Não adianta falar assim, mas eu sou assim. Não, não é eu sou assim. Imagine que eu queira ser jockey. Puxa, meu sonho é ser jockey, né, de cavalo, para competir no Jockey Club. Maravilha, com 1,84 m de altura, 95 quilos de peso, o cavalo vai morrer debaixo de mim. Ele vai dar 3 passos e vai cair morto. Porque para ser jockey, você tem que ser meio metro de altura, meio metro é pouco, né? 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m de altura, magrinho, seco, sem nada, porque não pode pôr peso no cavalo. Não é? Então não adianta eu querer ser jockey. Mas eu quero. Vai ficar fora do Jockey Club, vai ficar fora do páreo, porque tem regras. Tem regras, a mesma coisa na Assembleia. Existem regras na Assembleia. O pecado não é tolerado. Não é questão da pessoa, é o pecado. A pessoa que está em pecado, ela não é recebida a comunhão à mesa do Senhor. Por isso que existe primeiro toda uma conversa, antes da pessoa vir à comunhão, né? Para ela poder participar da ceia. Não adianta falar assim, mas eu quero participar da ceia. Não, não é assim que funciona. Podia ser assim lá no começo, porque uma pessoa que se achegasse aos cristãos na época, era uma pessoa que já foi provada pelo próprio risco que ela tinha de ser morta por ser cristã.
Hoje não tem risco nenhum de ser cristão, pelo menos nos países que nós conhecemos no Ocidente, né? Mas se hoje nós temos essas instruções para tirar o pecado, tirar o fermento do meio cristão, do meio da Assembleia, da comunhão da Assembleia, a mesma ordem vale no sentido inverso. Nós não vamos trazer fermento. Entendeu? Chega um e fala assim, eu quero participar da ceia. Muito bem. Como é que você está a sua vida? Meu pai morreu, minha mãe, meu pai casou com uma mulher lá, e eu de vez em quando dou uma escapadinha para dormir com essa mulher lá, quando meu pai não está vendo, né? Peraí, mas eu posso participar da ceia, não tem nada que me impede. Claro que tem, aqui está o que impede você de participar da ceia. Porque no primeiro dia que você quiser estar em comunhão, você vai ser posto fora de comunhão. Porque aqui são as instruções para isso. Então, essas agremiações cristãs que existem por aí, que são abertas, né? Comunhão aberta. Eu dei o exemplo daquele irmãozinho jovem que reúne numa comunhão aberta, de uma divisão que aconteceu no começo do século XIX, e que se sentia desapontado, porque ele fala, Mário, tem um do meu lado que senta lá, ele é adúltero. Todo mundo sabe que ele é adúltero, mas ninguém faz nada, porque lá é o seguinte, eles falam, julgue-se a si mesmo. Mano, deixou para eu me julgar, eu me julgo pelo menor denominador comum. Eu me julgo segundo os meus interesses. Eu me julgo pelas lentes dos meus óculos morais. Né? E se eu estou enfiado até a cabeça na lama, eu não vou enxergar pecado em mim. É como você, quando mergulha na piscina. O que acontece? Você está debaixo d'água na piscina. Você está com mais de 1 tonelada de água em cima de você. Já pensou nisso? É mais de 1 tonelada de água. Você tem uma pressão tremenda lá embaixo. Tanto é que se você for muito fundo no mar, né, você morre por causa da pressão, que ela esmaga o corpo. Numa piscina não, mas você está debaixo de pressão. Por que você não sente? Porque você está mergulhado nela. É a mesma, aquela fábula do sapo, né? O sapo, que você põe um sapo numa panela e põe fogo. E começa a esquentar a água. O sapo morre cozido. Ele não pula fora. Por quê? Porque vai esquentando aos poucos, ele não vai sentir. Ele não sente que ele está morrendo, que ele está sendo cozido. A mesma coisa você debaixo de 1 tonelada de água na piscina, você não sente que está debaixo d'água. Então a nossa lente moral, as nossas lentes morais, elas tentam nos beneficiar. Por isso que nós temos que ser julgados pela Assembleia na recepção à mesa do Senhor, e depois, se cairmos em pecado, extraídos dessa comunhão à mesa do Senhor. Não extraídos da salvação, de jeito nenhum, mas desligados da comunhão à mesa do Senhor. A Assembleia tem poder para perdoar pecados, nesse sentido, um poder governamental. Ela não tem poder judicial. Então, esse homem que estava em pecado, se ele se arrependesse do seu pecado, ele seria perdoado judicialmente por Deus. E, eventualmente, depois pela Assembleia, pelo seu poder de julgar de maneira governamental o pecado e trazê-lo de volta à comunhão. Esses conceitos a gente pode desenvolver mais numa outra ocasião. Mas aqui o que eu queria deixar claro é a questão do fermento, que no versículo 7 ele fala, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E eu queria também chamar atenção para esse fato. Muitos não entendem por que devem ser julgados para entrar em comunhão e estar à mesa do Senhor, à ceia do Senhor. Porque não entendem que a Assembleia não pode admitir pecado. E é justamente do que ela está falando aqui. Se a pessoa vem já dormindo com a madrasta para ser recebida a comunhão, no primeiro dia que ela já estiver em comunhão, ela vai ser posta fora por causa das instruções que estão aqui. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.